TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. A democracia brasileira está se revelando uma das mais complexas em todo o mundo para aquele que se propõe entender o sistema de governo e a forma como se exercita dentro do regime democrático. Num primeiro momento, você tem um presidente da República que se nega a conversar com o parlamento sob a alegação de que não faz política velha. Parece ter mudado de ideia. Na semana que passou, começou a receber os partidos, aqueles que fazem a política velha. Você tem no Ministério da Educação, um dos principais ministérios dessa República, um ministro que, nesse instante, quer negar a história, dizendo que não se teve ditadura e qualifica, abre aspas, o que se teve foi um regime democrático de força, fecha aspas. Não conformado com essa sua percepção do que foi a história brasileira, a partir do dia 31 de março de 1964, disse mais. Vai reescrever essa história nos livros didáticos distribuídos para as escolas públicas. Ou seja, pretende contar para o alunado, a partir de agora, uma outra história. Como se não bastasse tudo isso, você tem um Congresso Nacional que, uma hora, diz que é a favor da reforma da Previdência, mas quando depara para debater, resolve qualificar o ministro articulador desta reforma de tchutchuca e tigrão. Como disse, a democracia brasileira não é para amadores. É para discutirmos os vários aspectos do governo Bolsonaro, da democracia brasileira, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para debatermos os vários aspectos de toda essa discussão, de toda esta pauta política bastante movimentada do Brasil, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores. O historiador, doutor, professor Rui Martinho Rodrigues, que nos ajuda sempre a refletir sobre os temas propostos para a discussão nessa mesa. O também doutor, sociólogo, professor Clésio Arruda, que integra também a nossa equipe. E o nosso decano, professor doutor Roberto Martins Rodrigues, que dispensa maiores apresentações. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. E eu quero, desde já, agradecendo pelas participações, colocar para os senhores, a partir de uma frase do atual ministro da Educação do governo Bolsonaro, o doutor Vélez Rodrigues, que é um colombiano naturalizado brasileiro. Ele diz, abre aspas, falando sobre o regime militar. Não houve ditadura. O que houve foi um regime democrático de força. Abre aspas. Doutor Rui Martinho Rodrigues. Como o Brasil não é para amadores, e aqui você encarna aqui
a dupla função de historiador e cientista político nesta mesa. Por favor, nos explique o que é um regime democrático de força, para que o telespectador possa entender. Essas categorias teóricas, democracia, ditadura, como escravismo, são categorias que envolvem diferentes realidades, né? Quando se fala, por exemplo, em escravismo, uma coisa é o escravismo clássico de Roma, da Grécia. Outra coisa é o escravismo colonial. Mesmo o escravismo colonial, uma coisa é o escravismo colonial americano, outra coisa é o brasileiro. Aqui nós tínhamos uma enxurrada de cartas de alforria, tal. Quem chamou a atenção para a peculiaridade de uma realidade histórica que não seja apenas condizente com uma categoria teórica ampla, foi o Jacob Gorender, no livro O Escravismo Colonial Brasileiro, dizendo que era uma coisa peculiar. Não basta dizer é escravismo. Democracia como regime de força também é algo peculiar? Ou ditadura, né? Ou ditadura. De fato, o que nós temos são regimes de exceção. E os regimes de exceção têm suas peculiaridades históricas. Uma coisa é um regime de exceção da Argentina nos anos 70 e 80, ou do Chile nos anos 70 e 80. Outra coisa é o do Brasil, né? E o nosso regime de exceção mais recente, do período propriamente militar, é diferente do regime de exceção do Getúlio, né? O regime de exceção do Getúlio soube cooptar os intelectuais, dando prebendas para eles e conseguiu silenciar os vencidos de 1930. O Boris Fausto tem um livro, O Silêncio dos Vencidos, e passou para a história como Revolução de 30. Já os militares não souberam ou não quiseram cooptar os intelectuais e passaram para a história apenas como um golpe. Aliás, eu não diria que eles não souberam, eles não quiseram e deliberadamente eles perpetraram crimes quando cercaram as universidades, quando invadiram as universidades, como regime de exceção, quando prenderam os professores. Como regime de exceção, houve medidas de exceção, né? Nas cassações de mandatos, no fechamento temporário do Congresso, na edição de atos institucionais e outras práticas, que também aconteceram. Se você falar em exílio, morte, tortura e tal, isso tudo estava presente no getulismo. Em sã consciência... Só que no getulismo, o Filinto Miller foi o bode expiatório. É verdade. Né? A exceção castrense não teve um bode expiatório. Eles não cooptaram os intelectuais, não souberam criar um bode expiatório. Né? Mas em sã consciência dá para dizer que o regime foi democrático de força? Não, o que se pode... Como não existe regime democrático de força. O que se pode dizer é que era um regime de exceção que não tinha doutrinariamente uma proposta de finalizar a democracia. Enquanto o Getúlio fez um discurso a bordo do Couraçá de São Paulo, depois da queda da França, dizendo que as democracias decadentes já tinham passado a sua época e aplaudindo a vitória alemã, portanto, negando democracia como conceito. O período de exceção dos militares, todo general que assumia prometia abertura. Se prometia abertura, reconhecia que estava no regime de exceção, porque você não abre o que já está aberto. Agora, também reconhecia que aquilo não era desejável, prometendo uma abertura. Vou colocar o professor Clésio Arruda como sociólogo nessa discussão, porque há um outro aspecto também nesse instante. Você não só nega a história brasileira, como ela está escrita, quer se reescrever a história, como também se quer, pela boca de alguns, como do próprio presidente da República e do seu ministro das Relações Exteriores, atribuir, por exemplo, a outrem, atribui-se hoje à esquerda o nazismo e o nazifascismo, quer dizer, na Alemanha e na Itália. Está dizendo que é obra da esquerda também. Professor Clésio, qual a sua percepção sobre essa definição, essa concepção do ministro e, sobretudo, essa sua tentativa de mandar reescrever os livros de história didáticos? Eu acho que precisa, ser fortemente combatida essa tentativa de panos mornos, né? Houve tortura, houveram assassinatos, né? Eu acho que, talvez nessa mesa aqui, mais de um tenha sido, se não vítima direto, pelo menos tenha parentes, é o meu caso, né?
Eu acho, inclusive, um desrespeito aos familiares de mortos e de torturados. Né? Tivemos torturas bárbaras, né? Tem ossadas encontradas, mas que, infelizmente, não se avançou. Né? Recentemente, quando, inclusive, se criou a Comissão da Verdade, que poderia ter trazido mais elementos. Né? Temos generais que confessaram publicamente a existência, inclusive, de ter prática de tortura. Né? Então, nesse sentido, é jogar pano morno que nós não tivemos um regime ditatorial duro, 22 anos, o mais longo da América do Sul, né, que vem num pacote de autoritarismo que acompanha a América do Sul com a tentativa de conter as ideias do socialismo e do comunismo que vem chegando aqui pela América a partir de Cuba. Né? Então, claramente foi isso. Né? O que a gente tem é um grupo no poder que também é autoritário, né? Se coloca como isto, e há os seus representantes, ministros, que tentam dar uma feição diferente, que tem que ser combatido e com força. Eu trouxe esse tema aqui para a discussão, professor Roberto, professor Rui, Clésio e assinantes, porque é um assunto muito sério. Ele é muito sério porque você está trabalhando com conceitos e com a história para alunos, quer dizer, iniciantes da sua formação, e você tem, digamos, quem deveria liderar esse processo na educação, que é o ministro da Educação, com essas interpretações, com essa negação. Roberto Martins Rodrigues teve não só o seu pai caçado, preso também na época, certamente é uma personalidade, quer dizer, que viveu essa história dentro de casa. Qual é, Roberto, na sua percepção, qual a perspectiva que temos para a nossa educação, para a nossa sociedade brasileira, quando temos à frente dos destinos da educação, que talvez seja o gargalo na formação de uma sociedade pretensamente moderna ainda hoje, com esse tipo de postura, com essa interpretação? Na minha visão primária, e eu não passo de um primário, apesar de ter me formado em Direito, mas é claro que houve ditadura, que é a eliminação do parlamento. Começa daí, né? Você eliminou-se a vontade popular. O povo não era mais chamado a manifestar o que queria e o que não queria. Apenas quem assumiu a supremacia do poder não gostava de ser chamado ditador. Por isso manteve o título de presidente. Mas, na verdade, houve ditadura, assim. Não é pelo fato da minha família ter existido pessoas que sofreram, como minha irmã mais nova, foi obrigada a ir embora do Brasil com o marido e tal. Mas eu conheço vários episódios que demonstravam a existência da ditadura. Mas eu acho que o que fundamenta a ditadura é a não escolha pelo povo dos mandatários. A eliminação do Congresso, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, a não eleição dos chefes dos poderes executivos, isso demonstra que houve ditadura. Você pode até dizer que em alguns casos a ditadura foi generosa, tudo bem, entre aspas, mas que houve ditadura, houve. Eu fico preocupado, somos todos aqui professores, pesquisadores. A minha preocupação em tratar esse assunto com muito zelo e com a responsabilidade que ele requer é porque você vive um regime, professor Rui, que você dissolve os sindicatos e proíbe a organização dos trabalhadores. Você fecha o parlamento. Você elimina o direito de você pensar e se expressar livremente. Você amordaça a imprensa. Você prende por qualquer desconfiança, né, com a ideia da teoria da conspiração, que alguém possa representar uma ameaça. Quer dizer, e você tentar negar isso, isso é um atentado, mais do que a inteligência coletiva, isso é atentar contra os fatos, contra a história, contra a realidade. E, surpreendentemente, aqueles que participaram de todo esse regime de exceção, como bem qualificou o professor Rui, não negam a existência disso. Aí vem alguém, repito, não é qualquer um membro do governo, é o ministro da Educação do Brasil.
dizer que está estudando a possibilidade de mandar reescrever os livros de história nos quais estudam os nossos alunos nas suas primeiras, quer dizer, seus primeiros passos para a formação da sua cidadania. Isso é absolutamente impensável que parta da autoridade que partiu. Há uma dificuldade no Brasil. Se nós olharmos para a África do Sul, por exemplo, você tem um Mandela que depois de 28 anos na cadeia, sai e diz, vamos olhar para frente. E ao invés de fazermos uma investigação, cada um acusando o outro, vamos fazer uma concertação onde cada um confessa os seus crimes. Está todo mundo anistiado, mas cada um confessa os seus crimes para afastar a tentativa de justificar uma possível repetição de determinados atos. Então, cada lado, os racistas do regime decaído na África do Sul e os guerrilheiros ou terroristas, como queiram chamar, que se revoltavam contra o regime racista. Você se refere ao apartheid? Também contra o apartheid, que era o regime racista da África do Sul, também confessaram as suas práticas violentas. Ao invés de acusar do outro, o outro que se acusasse. Isso foi uma maneira de pacificar a África do Sul. E isso foi feito porque as partes se sentiam legitimadas para fazer o que tinham feito. É claro que o lado dos rebeldes se sentia legitimado porque estava enfrentando um regime hediondo, um regime escravista e racista. E do outro lado, os brancos opressores se sentiam legitimados porque eles viam na Rodésia, as Rodésias do Norte e do Sul, hoje Zimbábue e Zâmbia, os colonos de origem europeia serem expulsos do país, viram nas colônias portuguesas os colonos de origem serem expulsos, então praticavam toda a violência para evitar isso. Aqui no Brasil, nós tivemos violência de parte a parte, porque foi uma guerra civil, toda guerra civil tem violência. Mas essa legitimidade não fica clara, porque um lado não quer dizer que lutava pela ditadura do proletariado, quer dizer que lutava pela defesa da democracia, embora alguns militantes tenham dito, bem, por exemplo, Gabeira, o Emissada, que é professor da Federal Fluminense, disseram, não era isso não, nós queríamos era implantar a ditadura do proletariado. E o outro lado também não abre, não conta as suas práticas, porque também não fica muito claro de que aquelas práticas eram necessárias ao enfrentamento de uma guerrilha frágil, que não tinha base popular. Então, cada um nega as suas práticas e acusa o outro. Isso não vai levar a uma conciliação nacional. Teríamos que seguir a sabedoria do Mandela. Só para fechar esse tema, aí você tem a declaração do ministro, obviamente não foi por acaso, porque ela precede, ou melhor, ela é posterior à posição do próprio presidente da República quando, por decreto, determinou que fosse comemorado no dia 31 de março, com ordem do dia pelas Forças Armadas, tudo. Teve que se ter manifestações do Poder Judiciário proibindo aqui e ali, ainda que a posteriori. O próprio presidente depois reconhece e troca, quer dizer, aí usa o que a semântica pode possibilitar e troca comemorar por rememorar, que praticamente também, se você quer rememorar, você rememora como? Uma coisa dessa que a própria anistia geral e restrita pretendeu, de uma forma diferente, fazer o que fez Mandela na África do Sul, né? Quando anistiou todo mundo. Então ali está todo mundo confessando tacitamente os erros e os excessos cometidos e, portanto, estão sendo anistiados por conta disso. Esse aqui é o fato, ponto pacífico. Recrudescer essa discussão agora pelo presidente da República, pelo mandatário, e pelo seu ministro, que certamente se escudou na posição do presidente para poder fazer essa interpretação, que é ignorante, inclusive, é absurda. Qualquer pessoa minimamente alfabetizada sabe que não há regime democrático de força. Muito pelo contrário. O regime democrático se caracteriza exatamente por não ter força em lugar algum. Numa sociedade que a sua república tem uma síndrome de Peter Pan, né, que não amadurece nunca, é um eterno adolescente, sempre com essas interrupções. Quer dizer, trazer esse tema da forma como ele é trazido é novamente reforçar essa possibilidade da gente perder as liberdades democráticas. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos vamos sequenciar essa discussão. Um instante só e a gente volta.
A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Hoje com as participações dos professores Clésio Arruda, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo, obviamente, que a movimentação da política brasileira em todos os seus aspectos. Eu queria colocar agora para a mesa discutir o seguinte aspecto. O presidente da República, até a semana que passou, reverberava de que não faria política velha, se negando, inclusive, a conversar com o parlamento, a dialogar com os deputados, com os presidentes de partidos, sob a alegação de que isso era fazer a política velha e ele não ia se submeter a isto. Imprensa, seus auxiliares, enfim, até inclusive os militares, que são hoje em maioria, como seus ministros, disseram a ele: não, presidente, o senhor tem que dialogar, o senhor tem que conversar, porque a reforma da Previdência, a reforma da tributária, a reforma da segurança, quer dizer, do combate à corrupção, precisam ser discutidas, debatidas, e o senhor é o interlocutor. Coisa óbvia, né? Não precisava se dizer isso a um presidente da República, né? Que ele é o interlocutor principal, mais qualificado. Roberto, o presidente parece ter tido aí um lapso de bom senso e abriu o diálogo com os partidos e começou por aquilo que representa de mais velho no Congresso Nacional, chama-se Centrão. Né? Esse Centrão ficou conhecido como o mais atrasado, o extrato mais atrasado, que é um aglomerado de partidos conservadores. Então ele começou por esse. Para quem não ia fazer política velha, mas também ainda não fez nenhuma política nova, porque sequer disse o que é. Qual é a sua percepção sobre a abertura desse diálogo? A mim pareceu bom senso, pareceu um bom começo, uma outra retomada. Eu não acho que foi bom senso nem mau senso, porque ele passou 8 mandatos, né, como deputado, Isso. e nunca fez nada. Então ele não sabia até agora o que é o parlamento que ele representa. E viu que se ele não começar a conversar com os colegas do parlamento, ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque mesmo conversando, eu acho que essa reforma não vai passar. Porque a grande maioria da população não está interessada nisso. Pelo que eu converso aí na periferia, em toda parte, esse negócio de previdência é mero pretexto para outras coisas. Você não acha que a população, que você identifica como não está nem aí, não é por desconhecer a imprescindibilidade de uma previdência estável no Brasil? Porque nós estamos envelhecendo. O Brasil está envelhecendo e, ao envelhecer, tanto mais será necessário a previdência para garantir. Mas ele esquece que quem contribui também para a previdência
O governo não dá tudo da Previdência, uma parte somos nós, né? Que contribuímos com o nosso dinheiro, e não é pouco. Sim. Não é pouco. Então, isso tudo é babaquice, eu acho. Professor Clésio, a abertura do diálogo por parte do presidente com os partidos, com as lideranças dentro do Congresso Nacional, representa um passo importante para que se possa finalmente começar a governar e a construir o que se precisa para o país? Representam, acho que, um primeiro passo para a gente deixar de hipocrisia na política brasileira, né? Até porque o que nós... Esse passo que ele está dando agora, que ele diria que nunca daria, né? O que ele vinha anunciando na campanha, seria um passo que não seria dado. Se nós não mudamos o sistema político, ele é este que está aí, que é o que ele herdou do que tem para trás, ele teria que dar espaço, né? Como deram os outros governantes de 88 para cá, né? Infelizmente a gente tem uma maioria, né? Não somos todos, mas uma maioria, que por isso o Centrão é que decide as grandes questões. Nós temos uma maioria de pessoas que vivem da política, mas não vivem para a política, né? É o político profissional que faz a riqueza pessoal na política, mas não é o político que tenta transformar a sociedade, ou seja, agir agora para criar um futuro. Quer dizer, esse político é mais raro, né? Quer dizer, então, na verdade, a gente teria que pensar até o seguinte: o que falta é mais interesses na política brasileira, porque o interesse que predomina é o interesse do enriquecimento pessoal, né? Daí extrapola partido, e a gente criou essa figura aí do centrão, né? Porque não é só o tradicional, até os recentes, os mais novos, os antigos, né? Que entram e compartilham dessa ideologia, né? Que é a ideologia do eu, e passa a decidir, né, para onde caminha esse governo, a não ser que a gente volte para a velha prática de sempre, né? O que já se denominou de outros nomes, o mais conhecido ficou o mensalão, né? Mas que em momentos históricos, em contextos diferentes, ele é sempre uma recorrência para que o governo governe, né? Então, esse reconhecimento é necessário. Quer dizer, era impraticável que isso não acontecesse, que esse passo fosse dado, que essa negociação não ocorresse, que a gente já não anunciasse a prática das emendas para os deputados, né? Que na verdade é uma certa formalização de recursos que são distribuídos para o convencimento do voto do deputado. E agora vamos entrar no outro, né? Que agora é o grande mercado. Eu quero até fazer aqui duas explicações para o nosso assinante mais jovem. O Centrão é um grupo de deputados formado de vários partidos tidos como conservadores, que se organiza na Constituição de 1988 para fazer garantir dentro da Constituição, à época, né, algumas das suas teses, das suas ideias. Então, esse Centrão, ele permaneceu até hoje. Não, eu só estou colocando assim para que não seja entendido como pejorativamente, né, porque são partidos que defendem interesses mais de corporações, como a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada chamada da bala. Todos compõem esse um grupo que hoje pouco se fala, né, que inicia em 88. Os representantes que antes eram de multinacionais e que agora representam as transnacionais. Pois é. Que é um grupo forte também, que pouco se fala, né? Uhum. Professor Rui, esse passo atrás do presidente da República para abrir finalmente o diálogo com o parlamento, porque se o sistema é presidencialista e temos um regime bicameral, com Câmara e Senado, que na votação de emendas constitucionais torna-se unicameral, porque assim a Constituição determina. Seria impossível pensar alguém governar apartado, né, desse sistema que aí está. Qual é a sua interpretação? Inclusive na perspectiva da história com que se fundamenta a República Brasileira, né? Uhum. A política brasileira vive um momento de muito acirramento de ânimos. E nós estávamos diante do que me faz lembrar uma coisa da Idade Média, que era o martelo das bruxas. A pessoa acusada de bruxaria era torturada para confessar. Se confessasse, era culpada porque tinha confessado. Se não confessasse, era culpada também porque só tendo pacto com o diabo podia resistir à tortura. Então, nós tínhamos uma situação que, se o governo fizesse uma política de conciliação, trocando cargos por votos,
ele seria acusado de manter a velha política, de fazer práticas não republicanas, práticas malsãs. E se não fizesse, seria acusado de desprezar o parlamento, de não ser realista diante dos fatos. Mas eu noto que existe um núcleo militar nesse governo que é muito influente. Generais, 4 estrelas, bem formados, no que nós poderíamos chamar de arte da guerra. Não é? E quem pensa como quem é bem formado na arte da guerra, pensa em termos estratégicos ou táticos. E em favor dele, diga-se, pensa então, politicamente bem. E aí você tem uma situação que me lembra uma história, uma espécie de parábola de um exímio nadador que estava na beira de um lago, onde alguém estava se afogando e pedindo socorro. E o nadador não entrou na água. Até que o indivíduo começou a desfalecer. Aí ele entrou na água e tirou o quase vítima de afogamento. Depois foi censurado. Por que você não entrou logo? Você deixou esse indivíduo estar desfalecendo. Ele disse, porque se eu entrasse, enquanto ele tinha energia, ele ia lutar comigo, nós íamos nos afogar os dois. Talvez o núcleo militar tenha pensado, se nós iniciarmos transações com os parlamentares cedo, vamos ser acusados de fazer a velha política. Que hoje, ou melhor, ontem, em relação à data da gravação, o Geraldo Alckmin estava dizendo que não existia velha nem nova política, existia boa e má política. Então, eles seriam acusados de fazer a má política. Mas, como o exímio nadador, que não entrou na água nos primeiros momentos da quase vítima de afogamento, eles deixaram para entrar depois de serem censurados por não fazer esse tipo de política. Agora, o presidente recebe vários partidos, representantes de vários partidos, inicia uma negociação. E, de fato, agora fica difícil de acusá-lo de fazer a má política, porque até ontem estava acusando de não fazer a má política. Se bem que Me parece que foi um movimento de jogador de xadrez no tabuleiro da política. Se bem que é bom também que se diga, eu tenho muito medo quando se fala dessas coisas, e vindo do presidente da República, mais ainda, pelo peso, pela força que tem, para não se criminalizar a política. O problema não é o deputado no estado do Ceará, ou a bancada dos 22 deputados federais do estado do Ceará, indicar o presidente do Banco do Nordeste, indicar o diretor-geral do DENOX, enfim, e sucessivamente na Bahia, a Codevasf. O problema não é este. O problema é quem eles indicam. Tá? Qual é a identificação, a formação daquele cidadão com a função. Isso não é velha política, isso é da política poderia republicana. Fazer uma boa política dizendo assim, bem, o seu partido vai indicar, mas indique com tais condições. Isso, os pré-requisitos. Alguém que tenha uma experiência nessa área. É porque no Brasil a palavra velho quer dizer coisa que não presta. Pois é. Essa que é a realidade. A gente nunca exercitou velha velho, política, desde que eu me entendo que se faz política dessa maneira. Velha, nova, noviça, tudo igual. E a variação de partido é só nomenclatura, porque todos são iguais, com exceção de um ou outro. A questão é muito mais de interesse, isso é que eu acho que tem que ser trabalhado, quer dizer, fazendo a velha ou a nova política, mas que interesses estão sendo buscados e que interesses estão sendo conquistados. Aí eu volto para aquela questão da Previdência. Será que essa Previdência interessa a maioria da população? Vai resguardar interesse? Que é necessário fazer reforma, ok, todo o sistema passa por isso. Mas essa que está aí, que não foi discutido, que não se abriu discussão, que não se trouxe, que projeto é esse que não se trouxe para discutir com mais interessados, que são os trabalhadores, que são os contribuintes diretos, né, a própria sociedade civil. Ela vê um projeto pronto e quer, né, ser aprovado com força. Com relação a essa reforma, com relação a essa proposta de reforma, duas coisas me chamam a atenção. Uma é que nunca antes na história desse país, como diria uma certa personalidade, se pensou, nem se propôs, nem se reivindicou, mesmo aquelas figuras que se apresentam como representantes dos trabalhadores e tal, nunca ninguém pensou numa tabela progressiva do desconto sobre a folha de pagamento, sobre o salário do empregado,
para fins de contribuição previdenciária. Agora o Paulo Guedes está propondo. Colocou isso colocando isso. E parece que ninguém deu atenção a isso, nem valorizou isso. Que é absolutamente cabível. Que deveria ser muito valorizado por quem toma as dores dos oprimidos. Não for hipocrisia esse negócio de tomar as dores dos oprimidos. Mas há questões outras também, né? Há questões outras. Agora, me deixa outro aspecto é que está se falando muito na imposição garganta abaixo. E, no entanto, eu não sei que imposição garganta abaixo é essa, porque até ontem estava se acusando o presidente de abandonar o projeto. De não negociar, não defender, não chamar os deputados para favorecer o projeto. Quem abandona um projeto está empurrando garganta abaixo? São duas acusações contraditórias. Eu não vejo que é isso. Eu vejo aqui o ministro, só concluir, é que o ministro da Economia vai lá e diz, vocês vão fazer como quiserem. Se vocês economizarem 1 trilhão em 10 anos, vai ser assim. Se economizarem 800 ou 600, vai ser assim. Só que os filhos e os netos de vocês vão pagar depois. Isso é meter garganta abaixo? Zé Clésio. Eu não retão percepção. Há uma questão que precisa ser colocada. Quer dizer, nós estamos tirando um recurso fabuloso aí, em termos monetários, para transferir para o setor privado, é isso que a gente vai fazer, para a administração do setor privado, numa possibilidade real da gente ter novamente uma separação de acumulação de renda nesse país. Quer dizer, você vai ter capital transferido do público para o particular. E a gente está falando do sistema financeiro que é oligopolizado. Quer dizer, quem vai administrar esse recurso são 2 ou 3 bancos para interesses dos rentistas, dos quais o ministro é um. Eu acho que isso tem que ser colocado. O ministro é rentista, o ministro da Economia, com interesse junto ao sistema financeiro. Quer dizer, essa questão precisa ser colocada. Como nós vamos ficar também quando a gente pensa essa transferência ocorrendo e o sistema anterior que já vinha dos aposentados que precisa desse fundo. Quer dizer, esse fundo ele vai tender a desaparecer praticamente. Como é que a gente vai manter até o seu final? Discussões também. Mais na frente resolve? PPS que está sendo colocado. Quer dizer, quando o problema vier lá na frente, que a gente não tirou o recurso para pagar os que estão aposentados já agora, e que vão, sei lá, falecer e a óbito daqui a uns 20 anos, quer dizer, de onde vai vir o recurso para esse grupo de pessoas aposentadas? Agora eu noto 2 aspectos. Primeiro, fala-se muito em discutir, mas quando o ministro vai discutir a Previdência, chega no Congresso e a discussão é outra. São ataques pessoais e foge do tema. Então, o problema não é a discussão, o problema é criar problema, é botar obstáculo. Né? E o outro aspecto é que você está se referindo agora ao sistema de capitalização. Né? O sistema de capitalização certamente terá um trabalho na aplicação desse dinheiro por parte de agentes financeiros, onde os bancos são grandes agentes financeiros. Agora, também faz parte da proposta do ministro modificar a atual concentração do sistema bancário. É uma proposta que está posta. Deixa eu fazer o nosso intervalo, a produção já me informa que a gente já esgotou o tempo para esse bloco. Vamos voltar na sequência, aprofundando um pouco mais esses aspectos dessa discussão em torno da reforma. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para o assinante que ligou agora, nós estamos discutindo toda essa movimentação que tem, quer dizer, feito a pauta política brasileira a partir do governo Bolsonaro, com todas essas idas e vindas, essas contradições, essas declarações, enfim, mas finalmente o diálogo aberto com os parlamentares agora para ver se consegue avançar na discussão em torno da reforma da Previdência. No bloco anterior, estávamos discutindo essa parte em relação às contradições da reforma. Você tem aí o sistema de capitalização, que é preciso prever uma fase de transição entre os que já estão e aqueles que vão entrar agora como contribuinte. Esse é um desafio que está posto para ser colocado. A reforma, pelas palavras do ministro Paulo Guedes, prevê uma economia em torno de R$1 trilhão nos próximos 10 anos, o que, segundo ele, seria suficiente para tornar a Previdência, então, a partir daí, consolidada, para garantir as aposentadorias dos nossos filhos, dos nossos netos, são palavras que ele sempre usa, para garantir. Um outro aspecto que ele coloca é de combate aos privilégios das maiores aposentadorias. E ele disse isso na comissão. Isso aqui, nessa comissão, em média, a aposentadoria gira em torno de R$29 mil. Ele disse isto. E claro que ele tem os números para fazer. Mas em outros setores a aposentadoria é muito maior. Ele falou em média. É justo isto? Enquanto o pagamento do benefício de contribuição é continuada, de apenas, ele está baixando para R$400, era um salário mínimo para R$400, que já está admitindo voltar, que é os rurais e tudo. Então, essa é a disputa. Roberto Martins Rodrigues, para você que disse que o povo não está nem aí para a Previdência Pública, para a Previdência, são pontos questões. O povo não é que ele não esteja nem aí para a Previdência, não está nem aí para isso que essa erradamente proposta, né? se chama de governo. Ah, sim. É outra coisa. Ah, ok. E eu estou à vontade porque eu já sou aposentado e somando as duas aposentadorias que eu tenho, de professor da Universidade Federal da do Ceará. Universidade, de procurador da Fazenda, não chega a 20 mil. Então esse negócio aí, alguém está me roubando. Alguém está me roubando. Que duas você não soma. Eu estou com duas, não chega a 20 mil. O problema é que eu não sou a favor do impeachment de ninguém. Mas, na verdade, segundo as religiões vigentes, o ser humano é uma projeção da divindade. Ora, eu tive um grande amigo juiz, que ele, trazendo o que ele disse para a realidade atual e antiga do Brasil, ele costumava dizer que o juiz achava que era Deus e o desembargador tinha certeza. Então é isso que acontece hoje. Há muita gente pensando que é Deus. Tanto do lado do governo como do lado do Congresso Nacional. Para recordar a velha frase, Dr. Rui pode ensinar a gente sobre isso, como ensina outras coisas. L'État c'est moi, o Estado sou eu. E essa brincadeira vem rolando, e o povo é um grande prejudicado nessa babaquice de reforma disso, reforma daquilo, quando não se reforma o pensamento político, quando não se reforma o Estado a favor da população, né? O pobre tem alguns direitos, mas a maioria das vezes sofre. E o rico não quer que o pobre melhore, nem financeira, nem econômica, nem socialmente, nem politicamente. Quando nisso aí está a burrice do rico, da maioria dos ricos. Porque se o pobre melhorar, o mercado de consumo se expande e o lucro do rico também. Quando se fala de pobreza e desigualdade, não se está falando de filantropia, está se falando de economia. Não, estou falando de... 52 milhões de pessoas pessoas marginalizadas. Eu não entendo de economia, porque se eu entendesse hoje era um homem rico. Ô, professor Clésio, eu queria, de propósito, já que você estabeleceu um diálogo em oposição ao pensamento do professor Rui,
onde, na sua percepção, residem as contradições, digamos, o que você chama de algo que pode apenar o mais pobre nessa reforma da Previdência. Que eu quero que depois que o professor Rui faça o contraponto, tá? Que é para que o assinante possa acompanhar exatamente as várias visões sobre isso, a partir do momento que o Roberto tem toda a razão. O Roberto acena para outras reformas que deveriam preceder a esta, né? Como a reforma política, a forma de pensar e fazer a política no Brasil. Tributária. Enfim, a tributária e tal. Porque há, para o assinante, obviamente, duas coisas que são, professor Rui, digamos assim, a afirmação da negação a direitos do povo brasileiro. Um está no sistema de saúde, quando as pessoas ocorrem e não conseguem. Ficam 6 meses e morrem, muitas vezes, antes de ser atendido. O outro é na violência na segurança pública. Porque, bem ou mal, a educação conseguiu universalizar a matrícula. Discute-se hoje a qualidade. Mas esses dois são pontos gargalos. Então, onde é que estão aí as contradições? Eu queria começar eu não sou versado em Previdência, então o que eu vou informar aqui de cálculo é leitura de cálculos já feitos, né? Eu vi um cálculo recente, né, de um especialista na área que colocou que há a possibilidade de perda, por exemplo, para quem hoje estaria se aposentando com 2.100, teria uma perda, se fosse já no novo sistema, de 60%. Você mesmo traz uma outra informação de quem está com a rentabilidade de salário mínimo. É o BPC. Né? Então, quer dizer, há dentro desse pacote, né, que ele precisa ser desvendado, não pode ser uma caixa preta, né, a gente tem que saber as consequências futuras, que não seja um projeto aprovado de afogadilho. Né? Tem que haver uma discussão lenta, passo a passo, quer dizer, que, em cada etapa dessa, quais as consequências futuras, porque de imediato, quer dizer, aquela questão que eu volto a colocar, quer dizer, esse país já tem uma concentração de renda, né, quando a gente tem um mercado completamente aí oligopolizado. O sistema financeiro é o caso. Né? Foi colocado aqui pelo professor Rui que o ministro acena. E aí eu venho aqui com o Roberto pegar aqui um apoio na fala dele, quando ele coloca que é sempre esse povo que paga as consequências. Quer dizer, por que não se inverte? A gente tem, por exemplo, dívidas de corporações que são fabulosas à Previdência. Quer dizer, por que primeiro não saneia essas questões? Nós temos os privilegiados na Previdência. Então, por que a gente não resolve primeiro a questão dos privilegiados na Previdência? Quer dizer, há uma diferença enorme da aposentadoria do setor público e do setor privado. Quer dizer, porque não se trabalha primeiro essas questões. Quer dizer, primeiro o saneamento para depois de agora vamos pensar nesse sistema para o futuro. Já que a população está envelhecendo, já que tem uma tendência de um número menor de contribuintes lá no futuro, que isso é correto. Agora, anteriormente, vamos resolver as questões que estão pendentes, que não se resolvam, que não se pretende resolver. Quer dizer, sempre fica um anúncio. Lá na frente a gente resolve. Quem garante? Quem garante? Se nessa o que está constitucionalizado depende do contexto político. Quer dizer, as promessas constitucionais elas não são garantidas. Imagine a fala de um ministro. Certo? Então, essa é a preocupação maior. Quer dizer, a necessidade da reforma é óbvia. Agora, vamos deixar claro. Que reforma, né? Que reforma. E há uma experiência desse modelo que se pretende para cá, né, que é semelhante ao que foi aplicado no Chile e que agora está apresentando resultados que não são favoráveis à população. Professor Rui. Nós estamos nos debruçando sobre alguns pontos. Né? Um deles é a sequência das reformas. Que reforma deveria vir primeiro, que medidas deveriam ser tomadas primeiro. Outro voltamos à ideia da discussão primeiro. Vamos discutir o problema. Né? E outro é a ideia de que grupos privilegiados não estariam sendo objeto de medidas por parte da reforma. A reforma da Previdência está vindo primeiro colocado sob o argumento de que é preciso estancar esse déficit que já vai para quase 300 bilhões este ano. E é urgente. Mas não só isso. Eu entendo que antes de fazermos uma reforma tributária, porque a reforma tributária vai dizer quanto o Estado vai arrecadar. Estado aqui é a União, os Estados federados e os municípios. Quanto se pretende que o setor público deva arrecadar. Mas para nós dizermos quanto o setor público deva arrecadar, nós precisamos saber qual é o tamanho da despesa que ele vai ter. E nós não saberemos o tamanho da despesa que ele vai ter se não fizermos antes uma reforma na Previdência. Só depois que você me disser, vamos gastar tanto com Previdência e com outras coisas, aí vamos dizer, vamos fazer um imposto desse tamanho, ou desse tamanho, ou desse tamanho. Antes, eu acho que seria uma inversão que contrariaria a lógica.
mesmo que a gente não aceite o argumento de que existe urgência na reforma da Previdência, porque isso tem sido contraditado. O segundo argumento, já falamos aqui da discussão, eu acho que não tem coisa mais discutida há mais tempo do que Previdência. Porque desde o governo Fernando Henrique se discute reforma de Previdência. Ele fez uma pequenininha, como talvez termine sendo essa, foi desidratada, mas ele queria fazer maior. Depois o Lula fez uma, também que foi desidratada e ficou pequena, mas ele queria fazer maior. Só que o que tem de novo agora é justamente apertando os chamados grupos privilegiados. Porque nas outras, a do PSDB e a do PT, não se falou em tabela progressiva de desconto. Mas não é só isso. Também o teto. Agora está se falando num teto para todo mundo. Quem é que esse teto vai alcançar? Quem já ganha 1 ou 2 salários mínimos de aposentadoria, ou quem tem aposentadorias que não chega nem a 20 mil, como estava dizendo o Roberto, mas também não está abaixo de 2 salários mínimos. Né? Então, me parece que são justamente os grupos privilegiados que estão sendo alcançados nessa reforma, nessa proposta de reforma. Leia-se Poder Judiciário, Poder Legislativo, claro. né? E por isso é que a resistência é grande. Né? E, geralmente, os parlamentares que se apresentam como preocupados com os menos favorecidos não estão defendendo essas propostas que atingem os grupos privilegiados. Eu não vi uma voz da oposição dizer: vamos apoiar o ministro porque ele quer uma tabela progressiva. Vamos apoiar o ministro nesse ponto. Vamos apoiar o ministro no que ele quer estabelecer um teto. Vamos apoiar o ministro nisso ou naquilo. Agora, com relação a ganhar menos do que um salário mínimo, parece que já foi anunciado ontem que não vai haver isso, né? Mas nunca foi proposta fazer isso com o aposentado. A proposta era fazer isso com o benefício de prestação continuada. Claro. Nunca houve uma proposta, uma incompreensão ou uma má-fé dizer que havia uma proposta de pagar o aposentado menos do que um salário mínimo, porque não havia. E a proposta de prestação de benefício continuado não era simplesmente reduzir o benefício. Era começar mais cedo pagando menos para mais tarde pagar integralmente o salário mínimo. Era uma maneira de redistribuir os pagamentos. Ao invés de esperar 65 anos para receber um salário mínimo, o sujeito começava com 60 anos a receber uma parcela que ia crescendo. Quando ele chegasse com 68, 70, não sei que idade, ele receberia realmente aquele salário mínimo. E isso aí não houve uma discussão sobre isso e nem houve uma consulta às bases. Ninguém perguntou aos pobres se eles queriam receber. Rapaz, você quer receber agora 400 ou quer ficar sem receber nada e esperar 5 anos para receber um salário? Eu não sei qual seria a resposta dessa pergunta se fosse feita aos pobres. Eu sei que quem se mete a falar pelos pobres diz que não, isso é um horror e tal. Né? Olha, uma questão que eu queria também trazer, né? Porque isso a gente está falando na Previdência, mas é um conjunto de uma política econômica proposta. Né? Inclusive, a mais recente é a tentativa de descolar a correção do salário mínimo do crescimento do PIB. Quer dizer, não é uma ação isolada, certo? De fato, é uma política liberal, né? Onde ela tende, na frente, ela tende a acumulação de capital, né? Onde ela tende lá na frente essa acumulação de capital e favorecendo o sistema financeiro, não é o sistema produtivo, né? Como a gente tem praticado aí recentemente, de investimentos. Aliás, temos uma Secretaria Especial de Desinvestimento, de retirada do estado da economia. Né? Então, esse é o perfil que está aí, que está posto. Né? Então, mas vamos combinar. Não vamos esperar a distribuição de renda, não vamos esperar a melhoria de qualidade de vida da população, porque, no todo, é isso que está proposto. Mas vamos combinar que foi uma política liberal que ganhou a eleição, uma proposta de política liberal. Ele nunca, o posto Ipiranga disse que ia fazer outra coisa. Por isso cabe à oposição, fazer oposição e dificultar vamos analisar esses dados. Com relação à vinculação do salário mínimo ao PIB, é uma coisa esdrúxula, que é uma coisa que só tem no Brasil, porque o PIB não guarda relação necessariamente com a produtividade de todas as categorias salariais. Você promover salário sem aumento de produtividade não deu certo jamais em canto nenhum do mundo. Né? Essa é uma coisa que o inflaciona. Essa medida ela vence agora em 2019 e o governo já anunciou que a partir de então será apenas pela correção do salário mínimo, será pela inflação. Ou seja... Ou eu acho que melhor ainda seria pela produtividade. Porque não se fala em produtividade. No Brasil, todo mundo gosta de falar naquelas coisas boazinhas. E só para explicar, no governo Lula, em 2007, foi instituído que o aumento do salário mínimo daria, com base no aumento do PIB dos 2 anos anteriores e mais a correção monetária
E pela sabe qual é o inflação. problema disso? E aí dava aquele aumento acima da inflação. Aumento real. Mas tem dado, aumento real, mas tem a data para vencer que é agora, em 2019. Aumento real, E lembrando aí, que na América do Sul, o nosso salário medido em dólar, na América do Sul, a época do Lula, era o menor. Quer dizer, numa economia que tinha um PIB maior. O problema de vincular salário a PIB é que em época de inflação, o PIB cresce pouco ou até cai se houver uma recessão. Sim, sim. Então, quando os preços estiverem subindo e o PIB caindo, como é que fica o salário? Aonde a gente vai Então, vai não encontrar faz- a resposta para essa economia estar situada já desde os anos 70 entre as 10 economias do mundo e ter o pior índice de desenvolvimento humano, quer dizer, de ter essa pobreza, essa miserabilidade, é justamente... Não, pior não é ruim, mas não é pior não, doutor. Tá certo, ok, isso foi exagero meu, mas que é péssimo é. A gente perde aqui para o Uruguai, que tem um PIB baixo. Quer dizer, na verdade, a gente está agora tentando ainda descolar mais ainda. Ou seja, aumentar a riqueza e aumentar a pobreza simultaneamente. Mas não é aumentar a riqueza distribuída, aumentar a riqueza concentrada. Quer dizer, para onde a gente está caminhando. Quer dizer, a gente não conseguiu nem aplicar uma política social-democrata aqui nesse país. Dizer que a ela avança economia de pouquinho. mercado aumenta a pobreza é uma velha tese chamada tese da pauperização, do velho Marx. Só que se você olha para o que houve com os mais pobres, desde o início da Revolução Industrial, do capitalismo industrial, há 250 anos mais ou menos, você vai ver que todos os indicadores melhoraram. Mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer, índice de analfabetismo, anos médios de escolaridade e acesso aos bens de consumo. Após o keynesianismo dos anos 30. Não. Já ao longo do século XIX, esses índices todos melhoravam. E com essas colocações, como vocês não vão chegar, obviamente, a um denominador comum, mas a discussão ficou muito boa, porque foi muito rica para o assinante, pelos aspectos aqui colocados, a produção me informa que, infelizmente, nosso tempo acabou. Vamos sequenciar, obviamente, em outros programas. Nem que fosse 3 horas, não terminava. Verdade. Então, eu quero agradecer imensamente aos professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e o professor Rui Martins Rodrigues. Em especial, agradecer a você, assinante, que nos acompanhou até aqui em mais uma edição do programa Observatório, prometendo voltar na próxima semana, sempre com um tema do seu interesse. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.